Olá, pessoal! Eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois conceitos propostos por Sigmund Freud para nos orientar sobre a forma de movimentação do aparelho emocional. Dois conceitos importantes para a base da psicanálise. Hoje vamos falar sobre pulsão de vida e pulsão de morte. É claro que eu vou trazer de uma forma mais simples, que para mim faz mais sentido e é mais palpável para todos poderem compreender algo que é tão importante. Então aqui vão algumas contribuições que eu posso fazer acerca desse tema, desse conceito. Bom, vamos pensar primeiro sobre pulsão de vida. O Freud ele vai fazer uma comparação, ele vai trazer uma alegoria lá da Grécia Antiga, das mitologias. Ele vai fazer uma comparação de pulsão de vida com Eros. Eros, na mitologia grega, é o deus do amor, é o Cupido, é aquele que promove as conexões, as ligações. Então, nós vamos pensar em pulsão de vida como aquilo que me conecta ao outro, aquilo que me liga ao outro. O que nós estamos chamando de pulsão de vida é a movimentação daquilo que o Freud chamou de libido. Libido é o combustível do aparelho emocional. Lembrando que para a psicanálise, quando nós falamos de aparelho emocional, nós não estamos falando de partes cerebrais, visto que, como Freud veio da neurologia, se ele estivesse mencionando partes cerebrais, ele teria sim feito as conexões necessárias. Então, nós estamos falando de algo que, para a psicanálise, se aproxima muito mais das formulações religiosas, onde nós estaremos falando de alma, daquilo que transcende o meu físico. Então, para a psicanálise, o aparelho emocional, a nossa mente, ela não está exclusivamente em partes cerebrais. Esse é um dado muito importante e algo que difere completamente psicanálise de psicologia. Por isso que a gente não consegue fazer as conexões a partir daí. Agora voltando. Então, aquilo que movimenta o meu ego, a minha autoestima, aquilo que eu sou, é pulsão de vida, que é essa movimentação de libido, é a forma dela se movimentar. O que seria libido? É uma movimentação sexual. Isso virou um tabu quando Freud propôs, no início da psicanálise, em que todos tínhamos uma movimentação sexual que nos movia, né? Principalmente quando ele trouxe isso falando da criança. E isso foi um grande horror, um grande espanto a princípio. Mas isso é fundamental para que a gente possa compreender, então, toda a evolução, todo o deslocamento que vai acontecendo desde o nascimento até a vida adulta, de áreas erógenas, como Freud vai mencionar nas fases do desenvolvimento libidinal, onde ele vai propor ali a fase oral, a fase anal, a fase fálica, um período de latência e a fase genital, algo importante para nós falarmos em vídeos adiante, né, em novos vídeos. Então, quando a gente pensa sobre o aparelho emocional, o que movimenta ele é sim uma movimentação sexual, que ele chamou de libido. Lembrando que quando nós falamos de um movimento sexual, nós não estamos falando só sobre sexo. Sexo faz parte? Sim, mas não exclusivamente sobre isso. Estamos falando sobre prazer e deslocamento de áreas. Então, para que todo esse movimento aconteça, nós precisamos da ligação com o outro. E essa ligação com o outro é feita por pulsão de vida, que é fundamental para que a gente construa relações. Só que a pulsão de vida, ela não caminha sozinha. Para que ela ocorra, eu preciso da pulsão de morte em conjunto.
E quando nós falamos em pulsão de morte, é fundamental que a gente desconstrua na nossa mente a ideia de morte como algo ruim, como algo catastrófico, desastroso, terrível, né, assustador. Porque essa pulsão de morte que nós estamos mencionando, primeiro, ela é a ausência de libido. Então, se nós estamos falando que a movimentação da libido é pulsão de vida, pulsão de morte é a ausência de libido. Mas ela é extremamente fundamental para o equilíbrio e a preservação do sujeito. É justamente essa definição. Pulsão de morte vem para preservar o meu aparelho emocional. Então, ela precisa estar atuando em conjunto, em equilíbrio com a pulsão de vida, para que a gente possa pensar sobre um aparelho emocional saudável. Caso contrário, nós temos adoecimentos propostos. Então, se o Freud faz ali a comparação com Eros, ele não vai fazer a comparação com Thanatos, mas na construção da psicanálise, principalmente nas partes bibliográficas, nós encontramos essa comparação em outros autores e faz sentido, né? A comparação da pulsão de morte com Thanatos. Thanatos na mitologia grega é a própria personificação da morte. Ou seja, quando nós pensamos na parte concreta da morte, o que ela significa? Uma cisão, uma ruptura, uma mudança. Porque a partir da morte física, vamos se dizer assim, já que a gente está desconstruindo essa ideia, a gente pode pegar um único ponto que daria para comparar essa cisão, essa divisão. Nós estamos falando então de um novo capítulo, não é? Uma mudança. Aí vai depender muito de o que cada um acredita num conceito religioso, espiritual, para acreditar no que acontece pós-morte. Mas a gente está falando que houve uma mudança, houve uma cisão na história, uma divisão apenas. Se nós olharmos para esse lado, aí a gente consegue comparar com essa pulsão de morte que nós estamos falando. Então, para a gente ter um movimento bem simples de pensar, é assim: pulsão de vida, conecta. Pulsão de morte, desconecta. Essas são as funções de cada uma. Por que eu disse que a pulsão de morte ela é tão importante? Porque ela vai me preservar de relações que não são recíprocas, que não vão estabelecer ali um equilíbrio emocional, muito pelo contrário, vão causar um desarranjo. Se nós pararmos para pensar, para que nós possamos nos alimentar, nós precisamos de pulsão de vida, que vai me conectar àquele alimento, mas eu preciso da pulsão de morte também atuando, porque para que eu possa absorver os nutrientes daquele alimento, eu vou precisar destruí-lo, fragmentá-lo, desconectá-lo. Por quê? Eu vou começar pelo processo de digestão, que é um ato de pulsão de morte. Eu vou triturar o alimento, eu vou dissolver o alimento com o meu suco gástrico. E aí eu vou tendo todo o caminho do alimento para que o meu organismo possa absorver. Então, esse é o aspecto que nós falamos das duas caminhando juntas. Assim como se a gente pensar nas relações com o outro sujeito, nós vamos falar, por exemplo, eu me conectei a um relacionamento. Só que em dado momento, a outra pessoa passa a não mais me retribuir aquilo que retribuía até a princípio, até determinado tempo. Passa a não ter mais uma reciprocidade. Então, para que eu possa romper com a ligação, eu preciso que a pulsão de morte atue e faça o desligamento. Só que nós estamos falando disso, de uma atuação, não estou falando de algo externo do eu. Pulsão de morte faz parte do eu, né? Faz parte ali do ego, ela está presente, ela faz parte de nós. Então eu preciso que ela me traga as reflexões de que eu preciso me preservar,
Se aquela relação não faz mais sentido, cada um segue o seu caminho. Então, com essa cisão, eu vou trazer, então, eu vou fazer o retorno da libido do ego. A gente vai falar no próximo vídeo sobre libido do ego e libido objetal, que está estritamente ligado com pulsão de vida e pulsão de morte. Eu vou trazer um modelo no próximo vídeo que vai ficar mais claro essa movimentação. Então, pulsão de morte significa cisão, desconectar-se. E é muito importante que ambas estejam atuando, porque a vida ela se baseia nesse movimento. Eu vou me conectar a uma relação. Se essa relação começa a me machucar, eu vou me desconectar. Então, pulsão de vida conectou, pulsão de morte desconectou, faço o retorno para o eu. Mas como eu tenho pulsão de vida dentro de mim atuante, eu consigo fazer um movimento para buscar por uma nova relação. E assim por diante. Quando há um desequilíbrio em pulsão de vida e a pulsão de morte fica muito atuante, porque a gente vai falar sobre esse equilíbrio de libido do ego e libido do objeto, né? Aí eu vou ter um adoecimento. Porque se a pulsão de morte tem a função de desconectar, quando não existem outras relações para que isso aconteça, o que será desconectado é o próprio ego. E aí a gente está falando da fragmentação, do movimento psicótico da mente, aquilo que Donald Winnicott vai chamar de estilhaçamento do ego. Então, tudo isso a gente vai conseguir entender um pouquinho mais no próximo modelo no vídeo. Espero que tenha gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Até mais!